A Vaza Jato de hoje mostra que o Sérgio Moro não apenas foi chefe do Ministério Público e dos procuradores, ou seja, da acusação, mas também ele agia como chefe da Polícia Federal. Então, as violações do Sérgio Moro, a violação do sistema acusatório dele é muito maior do que se imaginava. Eu já vou falar disso, mas antes, se você é contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Bolsonaro e toda essa corja que está se apossando do Brasil, inscreva-se no canal, chama seus amigos para se inscreverem no canal, divulga o canal nos grupos de WhatsApp, Facebook, no Twitter e vamos aqui fazer uma comunidade maior nesse canal, que aí a gente luta contra eles, porque eles estão roubando o nosso país e aqui a gente faz oposição a eles todos os dias. E curte o vídeo e deixe o seu comentário também. Agora vamos falar sobre a Vaza Jato de hoje. Na verdade, de hoje ou de ontem, não sei porque saiu nessa madrugada. A Vaza Jato mostra que o Sérgio Moro ele dava ordens para a Polícia Federal. Inclusive, em um dos momentos nos chats, um delegado da Polícia Federal dizia: olha, o Sérgio Moro ele deferiu uma busca e apreensão que ninguém pediu. Gente, é completamente ilegal um juiz mandar fazer busca e apreensão só porque ele quer. O que acontece é o seguinte: a Procuradoria, que investiga, diz para o juiz, por meio dos autos, ou seja, oficialmente, diz: queremos busca e apreensão na casa de fulano porque vai ajudar nas investigações e tem que embasar por quê. Não é só dizer, vai lá e faz e o juiz defere, ou seja, autoriza e manda a polícia ir na casa do sujeito. Não. O procurador tem que fazer um pedido, embasar, dizer por que ele quer fazer busca e apreensão ali. Aí o juiz lê o pedido, ele tem que assinar, autorizar ou não autorizar, e aí sim a polícia vai lá e faz. No caso de Sérgio Moro, não. Sérgio Moro, ele simplesmente mandava a Polícia Federal ir lá e fazer busca e apreensão em quem ele bem entendesse, sem que o Ministério Público sequer tivesse pedido isso. E olha, que ele era chefe do Ministério Público, que ele agia também como chefe da acusação. Então ele tinha tanta sede, tanta gana de ir atrás de algumas pessoas ilegalmente, e a gente ainda não sabe por quê, porque não era para prender corrupto, a gente sabe disso. O Marcelo Odebrecht confessou que comprou 300 deputados, presidente, senador, isso, aquilo, ficou 2 anos preso, teve quase todo o dinheiro fruto do crime devolvido, está lá na casa dele, livre, leve e solto, rindo na nossa cara, aproveitando todo o dinheiro que ele roubou, meu, seu e de todo o povo brasileiro. Então não, o negócio do Sérgio Moro não era prender bandido. A Vaza Jato vai mostrar, provavelmente no futuro, qual que era o negócio do Sérgio Moro. Mas ele, mesmo sendo chefe dos procuradores, às vezes ele tinha tanta gana, tanta sede, tanta pressa de fazer alguma coisa que ele não pedia. Às vezes ele pedia, às vezes ele chegava nos procuradores e dizia: vamos fazer a busca e apreensão assim, assado, e pronto. Já está agindo ilegalmente como chefe da acusação. Quem deveria fazer isso é o procurador investiga e o juiz apenas julga. Mas, não, ele passava por cima do procurador, ia direto na Polícia Federal e os policiais federais davam risada disso e falavam: vou ajeitar isso aí para acontecer. Veja bem, isso foi em março de 2016, quando aparece esse chat de que o Sérgio Moro pediu busca e apreensão que ninguém pediu. Ele deferiu, ele autorizou uma busca e apreensão que o Ministério Público nem sequer pediu. Isso foi em março de 2016. Dilma era presidente da República e o senhor José Cardoso era o ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal. Sabe o que aconteceu com esses policiais federais que ajudaram o Moro a cometer esse crime de fazer busca e apreensão sem pedido de ninguém? Nada. Estão até hoje lá, livre, leve e solto, sem serem incomodados por ninguém. Sabe o que aconteceu com o juizinho de primeira instância? Nada. Ele conseguiu eleger o amiguinho dele, Bolsonaro, que não era tão amigo dele, não era a preferência dele, e hoje ele é ministro da Justiça. E o governo Dilma caiu por conta desse tipo de coisa. Faltou pulso do senhor Zé Cardoso, que foi ministro da Justiça por 6 anos e que deixou tudo isso acontecer, toda essa palhaçada acontecer. Deve ter gente que lembra que em 2014 delegados da Polícia Federal eles faziam campanha abertamente para o Aécio Neves e, para quem não sabe, no regimento interno eles não podem fazer campanha política, mas fizeram campanha abertamente contra o PT para o Aécio Neves em 2014. Alguém foi punido? Não foi, mas claro que não foi. E aí começou a passar aquela sensação de impunidade nos órgãos públicos, né? Eles faziam o que quisessem contra o PT e a Dilma tinha tanto medo de ser taxada de ditadora que ela deixava acontecer o que fosse. E aí caiu, né? Levou o golpe. Aí o Sérgio Moro, ele mandava a Polícia Federal fazer o que ele quisesse, mas ele também
nessas buscas e apreensão, busca e apreensão, ele escolhia o que ele queria que fosse apreendido. Apreende isso, isso e isso, que é outro crime. O juiz não pode escolher o que vai ser apreendido. O procurador pode dizer, vamos atrás do celular de alguém, mas o juiz não pode. O juiz autoriza ou não. No caso, o Sérgio Moro ele já dava a ordem para o procurador, a gente quer o celular de fulano, a gente quer isso, a gente quer aquilo. E os procuradores conversavam na maior normalidade do mundo. Eles conversavam, o russo, ele chamava o Sérgio Moro de russo, eu não sei o motivo disso, até agora eu não sei, mas chamava o Sérgio Moro de russo e dizia, o russo quer isso, o russo quer aquilo. E às vezes eles tinham alguma operação para fazer, eles disseram, o russo, o Sérgio Moro, ele pediu para ter mais calma, então tem uma operação que eles foram fazer que disseram, vamos deixar a Queiroz Galvão, que é uma construtora grande, fora dessa operação, porque o Sérgio Moro não quer. Olha só, é a acusação, os investigadores, eles vão tirar alguém de uma operação da Polícia Federal simplesmente porque o juiz não quer. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, isso só existe em Curitiba com Sérgio Moro. E ficaram todos impunes até hoje, todos impunes naquela época. Gente, o mal tem que ser cortado sempre pela raiz. Lá em 2015, porque esses desmandos do Moro começaram em 2015, antes dele ficar famoso, inclusive. Lá em 2015 era para ter cortado as asinhas dele, pego esses policiais federais e transferido lá para o interior do Acre, se quiser, se não, pede exoneração. Olha o que o Bolsonaro fez, por muito menos. Policiais federais que nem estavam cometendo crime algum, o Bolsonaro chegou, trocou o superintendente no Rio de Janeiro e paralisou uma investigação. No caso do Bolsonaro, ele é corrupto e é um crime o que ele fez de trocar simplesmente porque estavam investigando a ele. Mas no caso do Sérgio Moro e desses policiais federais, eles estavam cometendo um crime, porque o Sérgio Moro estava agindo como o chefe da Polícia Federal, chefe da acusação, cometendo diversas irregularidades. Então, sim, cabia trocar todo o comando da Polícia Federal de Curitiba, cabia mandar transferir todo mundo para o fim do mundo, ou suspendê-los, ou puni-los exemplarmente. Aconteceu isso? Não, a gente sabe, a gente vê aqui, Sérgio Moro é ministro, alguns desses policiais federais ele levou para o Ministério da Justiça, estão em cargos de chefia na Polícia Federal, e outros estão lá em Curitiba até hoje, sem serem incomodados por ninguém, por nada e nem ninguém. É isso. Isso é o que aconteceu. E tem uma parte nessa Vaza Jato em que o Sérgio Moro, em que eles dizem, a gente tem 8 conduções coercitivas aqui, mas vamos esperar o que o Russo, o que o Sérgio Moro vai falar. Aí depois de um tempo, eles dizem, depois que eles tiraram a Queiroz Galvão de uma operação, eles disseram, vamos fazer uma operação mais mamão com açúcar, porque o Sérgio Moro ele tem muita coisa para fazer, está muito atribulado. Ou seja, não vamos atrás do peixe grande, porque vai dar muito trabalho para o juiz e o juiz está muito ocupado. Como assim? Se o juiz está ocupado, ele chama mais assessores, ele dá um jeito de fazer o trabalho dele. Talvez se o Sérgio Moro não estivesse viajando toda hora, lembram que o Sérgio Moro em 2015, 16, 17, 18, toda hora, a cada mês ele ia 2, 3 vezes para os Estados Unidos, ele ia para não sei onde, ele ia dar palestra, ele ia fazer isso, aquilo. Se ele não tivesse feito isso, talvez ele tivesse tempo para pegar os peixes grandes. E, na verdade, no fim, ele pegou os peixes grandes e estão todos soltos hoje, porque ele condenou, mas depois as penas foram diminuídas por ele mesmo e depois ele devolveu quase todo o dinheiro da corrupção. Estão todos livres, leves e soltos. O crime compensou muito, mas muito, para esses empreiteiros. Então, se a gente já sabia que o Sérgio Moro era o chefe da acusação e que ele violou o sistema acusatório contra o Lula e contra vários outros réus, porque ele queria que a Lava Jato pegasse uma pessoa, para essa pessoa delatar outras, e aí ele pegava essas outras que delatavam outras, e aí ele tinha centenas de réus e ele ficava com essa fama de o paladino da justiça, o único que prende os corruptos no Brasil. O que o pessoal esqueceu de enxergar é que estão quase todos, exceto o Lula, que está preso sem provas, exceto o Eduardo Cunha, que está preso por alguma estratégia deles, todos os outros foram presos e depois foram soltos e tiveram boa parte do dinheiro de corrupção, fruto de corrupção, roubado de nós, devolvidos pelo Sérgio Moro. A gente pode entrar naquela denúncia do Tacla Duran, que disse que foi condenado sem provas, com o sistema, o processo acusatório sendo violado, inclusive foi tão violado que o Tacla Duran estava na lista da Interpol, porque ele foi para a Espanha para não ser preso, o Sérgio Moro deu uma ordem de prisão para a Interpol, para prendê-lo em qualquer lugar do mundo, e a Interpol tirou o Tacla Duran da lista da Interpol e reconheceu que ele foi condenado com várias violações no sistema acusatório. E o Tacla Duran disse que ele pagou 620 mil para o sócio da esposa do Sérgio Moro. Então,
se você pensar nessa denúncia, fica claro por que o Sérgio Moro queria ir atrás de tantos réus e queria ir, às vezes, pouco a pouco, e por que ele tinha tanta sede para ir atrás de alguns deles, inclusive ordenando busca e apreensão, sem que nem o Ministério Público, do qual ele era chefe, tivesse pedido a busca e apreensão. Por quê? Porque ele queria pegar mais gente, talvez para extorquir, da mesma maneira que ele extorquiu o Tacla Duran. Se alguém investigasse os sócios da esposa do Sérgio Moro, talvez chegasse em alguma coisa, mas a gente sabe que no Brasil, do jeito que está, com o Bolsonaro, com essa justiça corrupta, ninguém vai investigar tão cedo. O que a gente pode fazer é dizer para a esquerda e lembrá-los sempre, sempre que possível, se a esquerda voltar ao poder, desarquivem tudo, 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 e investiguem esses bandidos, investiguem Sérgio Moro, investiguem Deltan Dallagnol, investiguem o que aconteceu na Lava Jato, porque isso tem que ser investigado, e tem que ser investigado por gente séria, e não por delegados da Polícia Federal que faziam campanha por Aécio Neves, não por antipetistas, por gente da elite que odeia o PT e que vai fazer de tudo porque eles são desonestos por natureza, vai fazer de tudo para abafar as coisas dos amigos deles. Não, tem que ser investigado por gente séria. Então, esquerda, se voltar para o poder, aprende dessa vida, aprende, investiga os inimigos, porque eles são criminosos. Não tem problema nenhum você ir lá e investigar inimigos que são criminosos e desarquivar os processos deles, que não derem nada, porque eles são criminosos e são todos amiguinhos e, claro, um ajuda o outro e arquivam os processos. Olha como o Sérgio Moro é ministro e está lá livre, leve e solto. Quando saiu a Vaza Jato, ele foi uma vez no Congresso da Explicação, que foi menos de uma semana depois da Vaza Jato. Naquela época não tinha aparecido hacker, ninguém tinha ainda... A gente já sabia que as conversas eram verdadeiras, que a Vaza Jato era tudo verdadeiro, mas o Sérgio Moro ainda conseguia convencer os bolsominions dizendo que não, essas conversas são fruto de roubo, podem ter sido editadas, e hoje não. A gente já sabe que não foram editadas, a gente já sabe que fruto de roubo ou não são mensagens verdadeiras, ele tem que explicar os crimes cometidos, mas não, ele nunca mais foi lá, ele nunca mais foi incomodado. O Sérgio Moro continua dando palestras, essa semana mesmo ele deu palestra na Fiesp. Ele continua dando palestras, continua fazendo eventos e continua aproveitando toda a mordomia que um ministro da Justiça tem. É isso, gente. Ou a gente começa a punir esses bandidos quando a gente chegar no poder, e isso a gente vai chegar no poder. Tenha calma, paciência, a esquerda vai voltar ao poder antes do que a gente imagina. Mas ou a esquerda volta ao poder e trata a política como um jogo de xadrez, com inteligência, ou vai levar outro golpe. E eu, Thiago, estou falando aqui, e eu lembro que em 2012, 2013 eu já falava, a Dilma vai levar um golpe, se ela continuar assim, ela vai levar um golpe. Eu falava, e ninguém estava nem aí. Meu erro foi não ter criado esse canal antes, porque eu ia ficar falando aqui, mostrando minha cara e falando desde 2013, a Dilma vai levar um golpe, outra indicação errada, outra coisa errada ela está fazendo aqui, vai dar um golpe. E aí, no fim, deu o golpe. Então, vamos aprender. E agora a gente sabe que o Sérgio Moro era chefe da Polícia Federal, que o governo Dilma não fez absolutamente nada contra isso. Haviam indícios, todo mundo sabia em 2015, 2016, que o Sérgio Moro era parcial, que ele era antipetista e que ele estava violando o sistema acusatório, que ele estava perseguindo réus, perseguindo Lula e perseguindo o PT. Alguém fez alguma coisa? Não, ninguém fez absolutamente nada, nada. O pessoal do PT, que tinha o poder de transferir esses delegados da Polícia Federal para outro lugar, de mudar a chefia, eles simplesmente se limitavam a reclamar nas redes sociais. A Dilma ia lá no Twitter, ela era presidenta, ela ia lá no Twitter e falava, a gente não pode aceitar isso. O Zé Cardoso era o chefe da Polícia Federal, ia lá no Twitter e falava, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Você é o chefe da Polícia Federal, rapaz. Vai lá e transfere o cara para outro lugar e põe outro no lugar dele. É um jogo de xadrez, você tem uma pecinha aqui que vai te eliminar, você elimina essa peça do jogo e põe outra. É simples, mas não foi feito, a gente tem que ficar relembrando isso. Gente, essa foi a Vaza Jato de hoje. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, é importante compartilhar. Se inscreve no canal e vamos seguir na luta juntos para que esses erros não aconteçam mais. É uma crítica construtiva que eu faço. E não adianta ter boa intenção, e eu tenho certeza que o Zé Cardoso tinha ótimas intenções, que a Dilma tinha ótimas intenções, que o Lula, com indicações erradas, também tinha ótimas intenções, mas não adianta ter boa intenção e não ter estratégia, porque se não ter estratégia, a gente vai ficar sofrendo golpe atrás de golpe, porque do outro lado tem uma direita bem estrategista, e a Vaza Jato está mostrando como o Sérgio Moro
que era uma ala da direita, né, uma ala antipetista, como ele tinha estratégia, como os policiais federais e a Lava Jato, a Força Tarefa, estavam com ele, chefiados por ele, tinham estratégia, eles faziam tudo sempre de caso pensado. É isso, gente. Falou!